primeira pergunta depois de ler o livro é: Marcelo Quintanilha, que time é teu? Qual time você torce? Bom, olá, boa tarde, obrigado por terem vindo. Na verdade, o meu time não existe mais. Ele não existe mais. A manufatura encerrou suas atividades em 1983, quando as portas da fábrica fecharam. Eu nunca me identifiquei com nenhum outro time, nenhum time da cidade do Rio, nenhum outro time grande. Nunca senti o apelo de torcer para um time especialmente vencedor. Nunca. Não tenho um time com quem eu me identifico, na verdade. Nem o Barcelona, você morando lá? Eu já ouvi falar que existe um time chamado Barcelona. Tem. Falaram que era bom. E outra que eu acho bacana, saíram várias entrevistas de você sobre o novo livro e tal, né? Mas eu queria saber como que você apresentaria para os leitores aqui o seu livro, esse novo? Apresentaria como uma história de amizade. Uma história onde o sentimento de amizade entre duas pessoas, dois jovens, é levado é esgarçado até um ponto de ruptura, onde vai ser necessário, dentro das situações que eles são obrigados a viver, vai ser necessário que eles aprendam a lidar com situações extremas, eles vão ser obrigados a, primeiro, se perdoar para poder perdoar quem está mais próximo, né? No caso o amigo mais imediato, tudo. Eu apresentaria dessa forma, como uma história de amizade. Não sei se você já leu o Roberto da Mata, aquele antropólogo. O Roberto da Mata é um cara que ele mora metade do ano no Brasil, metade nos Estados Unidos. Quando ele está no Brasil, ele escreve sobre os Estados Unidos. Quando ele está nos Estados Unidos, ele escreve sobre o Brasil. Você acha que é mais fácil escrever sobre o Brasil morando fora dele? Não acho mais fácil. Eu acho exatamente igual a escrever sobre o Brasil, estando dentro do Brasil. Eu não me sinto influenciado por esse tipo de lógica. Eu sei que é uma lógica muito disseminada entre muitas pessoas, no sentido de que existe entendimento de que o distanciamento facilita uma determinada visão mais ampla de um determinado ambiente, mas eu nunca acreditei nisso, isso nunca me afetou de nenhuma maneira. Falar sobre o Brasil é falar sobre mim mesmo. E eu só estou onde eu mesmo estou, por exemplo, nesse caso, aqui agora. Mas existe um distanciamento temporal, né? Você conta uma história da década de 50. Acho que você não estava vivo lá. Ou você está muito bem conservado, lógico. Eu não estava vivo, mas eu recebi muitos ecos dessa época. Vivendo nesse ambiente. A história se passa no lugar onde eu nasci e me criei. Então, o que aconteceu nesse bairro, que se chama Barreto, que é um antigo bairro operário da cidade de Niterói, que viveu um tipo de apogeu econômico até os anos 50, quando, pela atividade fabril, pela atividade portuária, o Porto do Barreto chegou a ser um dos portos mais importantes do Brasil até essa época. Então, tudo que dizia respeito a esse passado mais promissor, provavelmente mais feliz, de alguma maneira, chegou até mim através das pessoas que atuaram nele, que conviveram nele, as pessoas que me cercaram e tudo. Então, cotidianamente, tudo que eu via nesse bairro eram as antigas fábricas fechando as portas, as vilas operárias sendo descaracterizadas, os campos de futebol sendo loteados e tudo. Era um ambiente muito... Tudo isso me marcou muito. De alguma maneira, era como se todo esse passado estivesse dizendo adeus cotidianamente. Então, isso se reflete muito no meu trabalho. Acho que por isso eu adquiri um senso, uma nostalgia muito grande quando trabalho lá. Acredito que se deva a isso. E percebe-se, né? Dá para perceber bem essa nostalgia. Eu queria aproveitar que, só para contextualizar, que acho que isso não é um dos personagens que a gente está falando de futebol e tudo, né? E ele citou Manufatura, né? Um dos personagens, jogador de futebol, né? E o que eu queria saber com você é desse Manufatura, porque aqui a gente tem o desenho da fábrica na volta, e eu me lembro dessa fábrica, se eu não me engano, do primeiro livro que eu comprei, seu, que era o Fabiano Gorila, lá de 1999, que é a mesma, que lá inclusive tinha a fotografia da fachada dessa fábrica. E ela é citada, você falou que era o teu time. Como é
que foi tua relação com essa fábrica? Porque você conta dela nessas histórias, assim, ela parece ela é importante, né? Do jeito que você escreve, ela é muito importante. Então, eu queria saber se, tipo, se você pode responder o teu pessoal, como que ela entra na tua vida? Porque manufatura, o que a manufatura significa para você? Entra de uma maneira muito, muito intensa, porque durante anos da minha vida, e até o momento em que Fealdade Fabiano Gorila, de 99, foi publicado, ela ainda estava em atividade, por isso muitos dos nomes da história tiveram que ser mudados e tudo. Por isso, não todos os nomes correspondem aos nomes reais, que são recuperados literalmente nos de Niterói. Mas durante muitos e muitos anos eu literalmente acordava com o apito da fábrica de tecidos, às 7 horas da manhã, e eu cotidianamente via os operários se encaminhando para a fábrica e tudo. Era uma coisa muito, muito presente na minha vida, realmente muito presente. Tem uma sequência que eu vi muitas pessoas elogiando, que é uma cena de pesca submarina, vamos dizer assim. E você cria um suspense nessa sequência de pesca submarina que é Hitchcockiano. Espetacular. Não, sem mais detalhes, é uma sequência de pesca submarina. Não só aquela, né? Mas aquela eu tinha me chamado a atenção, e daí eu fui ler uma entrevista com o Ramon Vitral no Vitralizado que você fez, e também chamou a atenção dele, né? A mesma sequência, assim, que tipo, você tá lendo e é todo um conjunto. Eu morro de curiosidade, porque eu sei que você faz um monte, como você mesmo diz, né? O teu processo de trabalho é caótico, você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E essa sequência, para dar um espelho assim, ela vem já, você já bola ela, você chegou a refazer alguma coisa, você aprimora alguma coisa de rafos assim, você tem a intenção de criar esse prendimento, de dar pra gente esse efeito da gente ficar prender segurando a respiração isso, junto com o cara, assim, como é que é esse teu processo, assim, você refaz, não refaz, já vem do jeito que é? É extremamente fácil. É mentira, não é nada fácil. É uma sucessão de tentativa e erro, né? Eu trabalho de uma forma muito empírica, né? A partir de sucessivas tentativas e leituras e releituras, até que a coisa adquira um caráter mais consistente. É realmente assim, a única forma que eu consigo trabalhar. Realmente assim. E você assistiu muito Hitchcock para fazer isso? Você se inspirou nele, no texto do Hitchcock, sei lá? Não me inspirei no Hitchcock, especialmente. Hitchcock é uma referência natural, né? Para muitos autores e tudo, então não é diferente para mim, mas não especialmente para esse trabalho. Todas as referências estão incorporadas de uma maneira muito mosaica, se é que eu posso usar essa palavra, mas é isso. É que essa sequência que o Libre me falou me lembra muito aquele filme Frenesi, do Hitchcock, que você fica... E tá aqui o Marvin, né? Que sabe muito mais do Hitchcock do que eu. De segurar... Um filme pouco comentado até. Pois é, mas que é sensacional, né? E assim, ele... Especialmente as costelitas. Sim, mas tem a ver com a época também. Pois é, né? A jaqueta do corpo. Mas ó, só pra pegar o gancho dessa sequência, ela me deixou sem fôlegos. Isso mesmo. Você fica... Uma sequência como no frenesi, você fica também tenso. Você quer desligar a TV porque você não quer mais ver o que tá acontecendo. É fantástico quando isso acontece, né? É realmente fantástico. Mas sim, eu trabalho no sentido de tentar encontrar a melhor comunicação com as pessoas. No caso dessa sequência especial, não é uma sequência mais trabalhada do que as outras sequências. Todas são trabalhadas com a mesma intensidade, mas, lógico, a situação em si já impõe uma tensão que outras cenas trabalham de outra forma. Uma coisa que me chamou a atenção nesse livro, e que me fez até olhar os teus outros livros para ver, é a quantidade de notas de rodapé. Nós amamos notas de rodapé. Notas de rodapé. Não, porque uma das características do trabalho do Quintanilha é que ele reproduz diálogos de uma maneira, e é uma das coisas que são mais elogiadas, né? Que os diálogos são reproduzidos de uma maneira assim que você tem a impressão que você, como disse, você está escutando a partida de futebol. Ele consegue fazer isso com o ritmo do texto. Só que ele também recria modos de falar de épocas, nesse caso, né? Você acha que faz o resgate dos anos 50, né? E tem horas assim que, claro, tem termos que você não entende, tem um númerozinho, você desce lá e você vê. Mas tem horas que você tem a nota de rodapé e você desce e tem a tradução, a legenda da frase inteira, para você entender. Eu não sei se isso foi para elucidar, mas me pareceu tão engraçado, porque parece que você vai vendo o contexto, você entende mais ou menos o que o cara está falando sem ter visto a tradução.
Mas embaixo, assim, quase me pareceu uma piada, assim, porque, tipo, você escreve uma frase de um jeito, com as gírias da época, e no final, no rodapé, a tradução da frase. E daí a tradução, você olha pra tradução, olha pra frase, eu não sei, cara, eu não sei se a intenção era fazer humor, mas eu ri pra caramba, assim. Porque, tipo, sem a legenda, eu já entenderia ali o contexto, assim. Não entenderia os detalhes, não entenderia o contexto. Mas a diferença, você coloca aquele... Na frase, o cara se soltando, falando com a gíria normal. Da época, né? O pior é isso, a gíria dos anos 50. E na legenda, ora, eu acredito que você é... Sabe, assim, um português todo, assim, claro, limpo. Como é que foi esse lance das legendas? Você que escolhe para colocar as legendas? Você... Como é que é isso? Sim, sou eu que escolho. Eu acho fundamental. Eu não quero que haja nenhum tipo de mal-entendido. Eu quero que todas as pessoas possam absorver tudo que esteja escrito na história. No caso das gírias, as gírias são um capítulo à parte para mim, porque eu sou fascinado pelas gírias. Eu acho algo muito interessante na língua. A frase que você se refere, na verdade, é uma frase que tem gírias que não só são gírias da época, mas são gírias da época usadas por criminosos da época. Então, elas têm um segundo nível ainda de desenvolvimento, né? Então, nesse caso, como os criminosos muitas vezes falam em uma linguagem codificada, que deve ser entendida especialmente por eles, entre eles, nesse caso era necessária uma tradução literal da frase, ao invés de simplesmente se traduzir algumas gírias. Na verdade, o livro recupera também um vernáculo que corresponde a essa época, né? Uma série de usos e costumes e tudo que corresponde a essa época, e se baseia muito numa coisa que para mim é fascinante, mas que tem muito pouca preeminência nos dias atuais, que são as chanchadas, né? As chanchadas preservam essa maneira de ser, que havia no Brasil até uma determinada época. Os modos de falar, os autores tentavam reproduzir um tipo de cotidianidade brasileira que era muito, muito viva e que sempre me fascinou muito. Eu acho lamentável que tenhamos nos distanciado tanto de uma coisa que está na base daquilo que nós entendemos nos dias de hoje como cultura de massas. As chanchadas foram uma influência muito grande para esse trabalho. O vocabulário utilizado também presente nas chanchadas. As gírias de dinheiro, as gírias sobre como se falam com as meninas, enfim, tudo tá ali. As chanchadas são um gênero de cinema, será que a gente pode usar a palavra gênero nesse caso? Especialmente brasileiro, né? Elas serviam para lançar os sucessos que iam fazer parte do carnaval do ano seguinte. Você tem verdadeiros videoclipes nas chanchadas e tudo, de cantores apresentando suas músicas pela primeira vez. Eu acho lamentável que tenhamos perdido tanto contato com essa realidade. Eu acho realmente lamentável. Eu acho realmente criminoso. Não, mas sabe que eu fiquei nesse esquema da legenda, eu também fiquei meio como o Liber, achando... No começo eu estranhei, depois falei, não, acho que ele está querendo fazer um humor aqui. Principalmente na hora que você fala do Diamante Negro. Como é que é o nome do Diamante Negro mesmo? Do criador? Leônidas da Silva. Leônidas da Silva, que foi o cara que inventou a bicicleta. Mas na verdade não foi. Quem inventou foi o fulano. Aí eu achei, não, o cara tá fazendo humor ali. Não, mas é verdade. A jogada foi feita pela primeira vez por um chileno, né? Agora me fugiu o nome. Lembra, Marta? Você não sabe cinema, não, futebol. Tanto que essa jogada é conhecida como bicicleta só no Brasil, mas o mundo é conhecido como chileno. Em determinado momento, o personagem se encontra com a Luz del Fuego. Todo mundo sabe quem é. É uma carioca famosa, naturista, libertária e que mais? Na verdade, ela não era carioca, né? Ela se refugiou, né? Não lembro agora a origem dela. Mas sim, ela foi precursora do naturismo do Brasil, né? Ela inaugurou a primeira colônia naturista no Rio de Janeiro, na Ilha do Sol e tudo. E sim, meu pai também encontra com ela nessa história, o encontro realmente aconteceu. Não exatamente nos termos tão violentos que a história demonstra, mas sim, ele passou pela ilha. Sim, você tinha que tirar a roupa para ingressar.
Sim. Era obrigatório, sim. E a questão do Elcio, né? Elcio era realmente o nome do seu pai, sim? Sim. Né? Desde o nascimento. Porque eu me lembro também do Fabiano Gorila, o Alcirzinho, né? Ali todos os nomes foram trocados. Foram trocados por aquela questão. E como foi para você? Porque você praticamente recoloca a história do Fabiano Gorila nessa daqui, né? Dentro do momento lá, uma página lá. Como é que foi para você revisitar essa história? Que eu entendo que, na verdade, deve ter sido bem nada demais assim para você, né? Mas eu acho estranho pensar assim, você tem toda uma outra história, e Fabiano Gorila é interessante porque ela tem duas versões. Você tem uma primeira versão que... Você pode falar sobre essas versões também, né? Se você achar interessante, você destrincha as diferenças delas. Tem duas versões diferentes que você vai ver em Almas Públicas, não é a mesma exatamente que foi publicada a primeira vez, né? E você tem agora ela reaparecendo pela terceira vez, se não for engano meu, nessa história, que ele reconta um episódio. Daí você pode também detalhar esses... Como é que foi retrabalhar, revisitar? O que significa essa história, assim, do Fabiano Gorila para você? Na verdade significa muito, mas eu não tenho na parte da lógica da revisitação de trabalhos que estejam executados com anterioridade e tudo. Eu não revisito nada. Essas coisas estão sempre presentes. Eu não sinto a necessidade de revisitar nada. Não existe esse sentimento da minha parte. Essas coisas estão presentes o tempo todo. E sim, Fealdade Fabiano Gorila é um episódio retirado de um contexto maior, né, que é apresentado no caso dos Niterói. É como se a gente pegasse um aspecto dessa história e desenvolvesse por outro caminho. Seria isso, a lógica de Fealdade Fabiano Gorila. Em relação às versões, o que vocês querem dizer é que na primeira versão a história foi publicada com 2 quadrinhos em cada página e tudo, e que na segunda versão ela foi publicada com vários quadros em cada página, até 11 quadros em cada página e tudo. Eu sei que não é uma coisa muito comum no universo dos quadrinhos, mas eu acho muito interessante o fato de você poder reordenar ou reorganizar os quadrinhos segundo as publicações, porque eu não parto do princípio de que a página seja a unidade narrativa da história. Ela é uma unidade narrativa válida, mas não é a unidade narrativa que determina a minha forma de narrar. Então, eu trabalho no sentido de transferir essa unidade para o quadro propriamente dito. Então, isso me possibilita trabalhar a história em vários formatos sem que a leitura seja afetada de nenhuma maneira, do meu ponto de vista, obviamente. Mas a página afeta bastante, né? Não necessariamente a página, mas a virada de página ela afeta bastante. Em vários momentos aqui você conclui o suspense na virada de página. Você está prendendo a respiração até a hora que vira a página. Não creio, não concordo com você. Essa não é a base do suspense com que eu trabalho, não? Eu realmente não trabalho com a página como um termômetro da tensão narrativa. Eu não trabalho com isso. Eu não acredito nisso. Outra questão que eu acho bacana, quando você lançou Talco de Vidro, uma das coisas que eu acho que foi mais comentada é a questão da narrativa. E como você construía a psicologia da personagem, como a gente penetrava na psique dela e como ela era complexa, que na verdade é coisa que você faz com em várias outras situações, você já tinha desenvolvido. E nesse livro, especificamente, essa cena da pesca submarina que a gente estava falando, que tem todo o desenvolvimento, ela também tem a gente penetra na mente do personagem, assim, né, num molde semelhante ao que você tinha usado, só que não, né? Ao que você fez com a atriz, né? Com a personagem de Talco de Vidro, era a Rosângela, né? Rosângela, sim. Rosângela. Daí o que eu queria ver com você é essa construção da psique dos personagens masculinos, porque a gente está falando de futebol, a gente fala em muitas histórias suas são aquela coisa, aqueles personagens brutos. Numa das histórias, se não me engano, de Sábado dos Meus Amores, que era no circo, um personagem quase perde a vida por uma bobagem. Nessa história aqui, em vários momentos, os personagens quase perdem a vida por bobagens, né? Ao mesmo tempo que você mostra assim, esses personagens brutos que vou te matar, vou te quebrar, vou te encher de porrada, você também consegue mostrar esse aspecto da fragilidade, né? O personagem assim que o amigo fala uma coisa que desestrutura ele profundamente, que ofende ele profundamente, ele tem que lidar com essa mágoa, assim, o personagem que joga na defesa, mas na verdade queria ser o atacante.
esse trabalho, toda essa psique, você acaba mostrando um masculino assim, que quebra a ideia do estereótipo superficial do cara bruto. Você vai criando umas camadas assim, né? E eu queria que você comentasse esse teu processo sobre essa questão da construção desses personagens, né? Porque não são são pessoas, são seres humanos antes do que o conceito de estereotipado de homem, assim, né? Ainda mais dentro do Brasil, que tem toda uma cultura de macho, né? Específico e tal, você consegue entrar além disso e ver as pessoas que estão por trás. Em várias histórias tuas você faz isso, assim, né? Essa questão da fragilidade e tal. Você quer comentar algumas coisas sobre isso? Aí ele pega o microfone e diz não. A gente passa para trás. Foi muito legal. Bom, eu não sei, eu queria começar pelo que você mencionou, quando você quando você citou os personagens brutos, eu queria que você definisse melhor o conceito de brutalidade nesse caso para você. Pois de repente esfaquear um cara que você acabou de conhecer porque ele ganhou de você num jogo. Isso está baseado na mais profunda fragilidade. Na verdade, é a fragilidade do ser humano, né? De se sentir inferior, né? É uma fragilidade imensa. Realmente é uma fragilidade imensa. Eu não parto do princípio de entendimento de gêneros para construir os personagens. Eu nunca faço isso. Eu não trabalho histórias sobre o universo feminino, porque eu não trabalho com histórias sobre o universo masculino. Eu não tenho muito claro quais são esses conceitos. Eu realmente não tenho isso muito definido na minha cabeça. Eu tenho uma vaga ideia de como um ser humano pode reagir diante de algumas situações. E é o que eu tento expressar, realmente o que eu tento expressar. Eu só consigo trabalhar com personagens com os quais eu me identifique completamente, em todos os níveis. Para bem e para mal, assim é. Obrigado. Escolha. A pergunta maior do que a resposta, né? Comigo, isso é uma tradição. A gente não pode quebrar essas tradições. Quando eu comecei a ler o Luzes de Niterói, na hora me veio o Tungstênio, até porque os dois começam parecidos. Só que você subverte completamente o que acontece. Porque no caso do Tungstênio, aquilo que acontece leva a história para um lado completamente diferente do que leva no Luzes. Eu achei isso bem legal, até porque a primeira sensação que eu tive é assim, tá parecendo o Tungstênio, e de repente você subverte e a história vai para um rumo completamente distinto. Na verdade, você está falando do caso da Pesca com Bombas, né? Os dois livros começam dessa forma e tudo. A gente conversou sobre isso em uma ocasião, né? Eu sou muito fascinado por autores que exploram as mesmas situações e até os mesmos personagens, os mesmos arquétipos, e vão trabalhando com esses arquétipos em contextos diferentes e tudo. Eu sou realmente fascinado pelo caso das repetições e tudo. Tenho uma relação um pouco obsessiva com isso também. Como você falou, Fealdade de Fabiano Gurila está presente em 3 ocasiões, né? No primeiro lançamento, no segundo lançamento e fazendo parte desse livro. Eu tenho uma relação muito obsessiva com alguns temas. O caso da Pesca com Bombas é especialmente sensível para mim, porque eu acho um ato de covardia tremendo. Realmente acho. Ao longo do tempo, eu vi muitas pessoas se referindo ao início de Tungstênio como, bom, mas é que a história começa de uma forma muito banal, um acontecimento muito banal, que é o episódio da pesca com bombas e tudo. Mas banal, obviamente, se você não é um peixe. Pois é. Não. Tem uma outra pergunta que agora que o Martin falou do Tungstênio, me lembrei. Porque teus últimos trabalhos maiores, eles são preto e branco. E esse é colorido. Fez alguma diferença? Por que você optou por fazer colorido dessa vez? Não se trata exatamente de uma opção. Na verdade, as histórias determinam a maneira como elas vão ser realizadas, né? No caso de Luzes de Niterói, ela é uma história colorida, mas que tem uma paleta de cores extremamente reduzida. Extremamente reduzida. Não necessariamente vintage, mas reduzida, porque eu queria a maior objetividade possível. Eu queria eliminar qualquer coisa que interferisse na absorção imediata de qualquer signo que tivesse representado no desenho. Então, eu trabalhei para chegar a uma paleta de cor muito reduzida, que é que eu uso nesse livro.
A ideia foi essa. No caso dos outros livros, a objetividade está sempre presente, né? No caso de Talco de Vidro, existe um outro fator, que é o de que eu trabalho com muito mais sugestão do que propriamente com definição de imagens, né? Então, por isso, os quadros não têm contornos, muitas vezes o contorno deixa de existir, tudo. A única coisa que fica efetivamente desenhada são as expressões fisionômicas dos personagens e tudo. É uma outra razão pela qual essa história foi trabalhada dessa forma. Enfim, cada história tem uma tem a questão talvez do mar, né? Do jeito que o mar muda, você precisa de uma cor diferente, né? Talvez não desse para fazer preto e branco. Sim, daria para fazer preto e branco. Daria para fazer preto e branco. Eu gosto muito de pensar várias formas em que uma história possa ser trabalhada. Eu não acredito na ideia de que uma história deva ser trabalhada de uma única maneira. Eu, às vezes, fico pensando em algo que não se fala muito sobre isso, mas às vezes fico pensando o que aconteceria se aplicasse no quadrinho a mesma coisa que acontece na música, quando outros artistas regravam canções de outros e tudo, e o que aconteceria se outro desenhista desenhasse histórias de outros desenhistas e tudo, e como essa relação se processaria. É algo que eu considero muito interessante, mas que não tem acontece nenhuma... muito, né? Eu não me lembro de nenhum caso, pelo menos. Eu me lembro que uma coisa que eu vi parecida foi justamente com os Gêmeos. Tem uma coletânea deles, o Gabriel e o Fábio, em que um e o outro desenham a mesma história. Então são duas histórias, 2 páginas, assim, que eles redesenham, e você vê diferenças, assim. Quer dizer, um faz de um jeito a mesma história, o outro faz de outra. E, de fato, acaba ficando bem interessante ali naquela experiência. Mas né, essa questão do refazer, da originalidade e do repegar, reconstruir. Parece que a crítica, os leitores e quadrinhos valorizam mais essa coisa do nunca vi antes do que as propriedades de linguagem e plásticas que você fala, né? Isso que eu acho curioso. Quando você fez o Ateneu, como foi a experiência de fazer a adaptação do Ateneu? É maravilhoso. Maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Porque é um dos meus livros favoritos. Como eu já declarei dezenas de vezes. Pelo rancor que existe nele. É um livro cheio de rancor. É um livro de alguém que adquiriu um sentimento muito negativo em relação ao ambiente no qual ele estava ao qual ele foi forçadamente inserido. E eu acho isso fascinante. Que tudo seja filtrado pelo olhar do rancor. É uma história que está baseada, em grande medida, em acontecimentos reais, vividos pelo próprio Raul Pompeia, mas que, claro, está sendo filtrada por esse olhar. Né? Você não pode, portanto, acreditar que tudo que está ali é a expressão exata da verdade. Né? Eu acho que o livro parece uma homenagem para a tua família, para o teu pai, para os amigos do teu pai. E até uma curiosidade, tem uma personagem que parece a Daisy. O nome da tua mãe é Daisy? Sim, o nome da minha mãe é Daisy. Muito bem. Não se trata de uma homenagem à minha família, não. Se trata de algo muito mais profundo do que isso. Se trata de algo que diz respeito a mim como pessoa, algo que me formou como pessoa. Eu não trabalho no sentido de homenagear alguém ou pessoas que estejam próximas e tudo. Eu não acredito nessa lógica. Eu realmente não acredito. Mas teus pais gostaram? Não conversamos muito sobre isso. E quanto tempo você levou para fazer? 2 anos e meio, mais ou menos. Isso das cores, para mim lembrou aquelas revistas antigas de futebol, assim. Foi uma referência grande, claro, foi uma referência grande. As cores nessas revistas eram muito limitadas, né? Pelas questões gráficas, de impressão e tudo, eram muito limitadas, né? E sim, foi uma referência muito forte. Assim. Que normalmente você havia comentado que as pessoas normalmente se referem aos seus personagens, às suas histórias, retratando o lado marginal da sociedade, sempre isso, e que isso incomoda muito. E eu não tenho parado para sim, é uma história. Porque quando eu comecei a fazer meu trabalho, quando eu comecei a publicar meu trabalho no final dos anos 90, o Brasil era muito pouco representado nos quadrinhos. Historicamente, o Brasil sempre foi... Devemos fazer justiça a alguns autores que vieram antes de mim, como Flávio Colim, Elmano Silva, alguém absolutamente esquecido no meio dos quadrinhos atualmente, o que é uma injustiça tremenda. Mas o Brasil nunca teve
propriamente representado, ou não teve representado a ponto de que os elementos que compõem a brasilidade encabeçassem gêneros que tivessem uma vida histórica, né, ao ponto de serem até exauridos e depois redescobertos ou retrabalhados e tudo. Quando eu comecei a publicar, e como as histórias tratam de um Brasil muito cru, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de subterfúgio estético, eu deveria dizer, foi muito complicado para mim naquela época apresentar os trabalhos para as pessoas, porque as pessoas imediatamente associavam essa realidade, essa estética. E eu quero dizer com estética, para que ninguém deixe de entender aquilo que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com estética é de pessoas que andam de bermuda, descalço, sem camisa. E tudo isso era inevitavelmente associado à marginalidade. E eu li essa palavra inúmeras vezes, em inúmeras entrevistas e matérias que se referiam ao meu trabalho, no sentido de que eu retratasse a marginalidade, que o meu trabalho tivesse ligado à marginalidade. No entanto, o meu trabalho fala de pessoas que estão inseridas no corte econômico mais amplo da sociedade brasileira. O que me choca muito é que existam setores da sociedade que identifiquem esse corte mais amplo das atividades econômicas no Brasil como algo marginal. Isso realmente me choca muito. Também o fato de não existirem somente brancos nas histórias. Isso foi algo que fez com que o meu trabalho fosse muito difícil de ser colocado naquele primeiro momento. Muitos editores me diziam, sim, é muito interessante, é muito bonito, mas nós não sabemos como colocar isso para o público. Nós não temos referências de como colocar isso para o público, como apresentar isso para o público. Assim, foi algo que me chamou muito a atenção. Hoje em dia o panorama é completamente diferente, naturalmente, mas sim, naquela época era assim. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nos teus trabalhos, e é bem claro no Luzes e também no Palco de Vidro e no Tungstênio, principalmente no Tungstênio e aí no Luzes de Niterói, é a maneira como você trabalha o tempo narrativo. São, em especial no caso do Tungstênio e do Luz da Cidade, 2 dias muito intensos. Luz da Cidade, Chaplin fez um trabalho magnífico nesse filme. Luz de Niterói. Não, tem até essa citação. Mas, por exemplo, eu ficava cronometrando o tempo quando ele fala pro cara do barco que ele quer alugar o barco, ele vai trazer até a hora X. Ficava assim, eu vou contar, será que ele vai conseguir cumprir aquilo dentro daquele tempo? E eu vi até pela iluminação que você vai dando, o tempo está passando, está chegando perto das 4. Então, eu acho isso muito interessante, essa maneira como você trabalha o tempo nas histórias. Sim, eu acho muito interessante, sim, e me interessa muito por isso. Que o tempo seja algo indeterminável, né, nas histórias, porque muito desse tempo narrativo está baseado em sensações que são vividas, que são experimentadas por cada personagem. E isso faz com que a noção de tempo se subverta completamente, né? Então, é algo que me interessa muito. Que o tempo não tenha não seja tão determinante como no mundo real, mas que ele seja pautado pelas experiências vividas pelos personagens. Na verdade, é isso que que cria essa impressão de esgarçamento do tempo, né? Você está em Barcelona já há uns 20 anos, né? 17 anos, assim. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento. Você já escreveu histórias sobre Barcelona? Não, nunca escrevi. Tem vontade? Nunca aconteceu, nunca senti um apelo nesse sentido, mas como eu já disse em outras ocasiões, todas as portas estão abertas. Porque é outra cultura, né? Daí o que você faz é colocar o teu olhar em cima de uma cultura, né? No caso brasileira. Claro, você tem toda uma série de vínculos. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa. Porque quando você diz que alguém coloca o olhar sobre uma determinada cultura, na verdade você está estabelecendo que essa cultura tem um conceito próprio. Ou seja, que existe uma maneira capilarizada de se entender uma determinada cultura. Eu imagino que você deva estar se referindo a algo que a gente entende por brasilidade. Eu tenho muitas dificuldades com essas coisas. Eu tenho muitas dificuldades em trabalhar coisas tão específicas como brasilidade.
ou entender o que define algo que pode ser conceituado como brasilidade. Porque isso nos leva a uma série de generalizações com as quais eu não estou plenamente de acordo. Então, o que te leva a imaginar que os personagens, por serem brasileiros ou por estarem inseridos no contexto brasileiro, deveriam atuar de tal e tal maneira para que isso defina uma ideia capilarizada de brasilidade. Eu acho isso completamente contestável. Eu não parto desse princípio. Eu parto do princípio, eu parto daquilo que eu vivi como ser humano, daquilo que me constituiu como ser humano, estando inserido no contexto em que as histórias transcorrem. Isso sim é determinante para mim. Não uma ideia de brasilidade. Eu nunca me preocupei com isso. Eu queria te fazer uma pergunta sobre parte do processo criativo, né? Do processo de criação mesmo. E acho que vou pegar um gancho no que você acabou de responder sobre essa questão, por exemplo, de algo pré-concebido do que seria brasilidade, né? Algo que seria talvez biográfico do que se entenderia como povo brasileiro. E pelo que eu entendo, você fala da tua experiência pessoal. Me chamou a atenção também quando você fala dessas... de que você faz a primeira coisa que te vem à cabeça, né? Você coloca ali na história a primeira coisa que te vem à cabeça. A primeira coisa, é verdade. E aí tem um processo de tentativa e erro. Eu sei que, não querendo entrar na ideia, né, do que seria ficcional e do que seria biográfico, mas nesse processo de tentativa e erro, o que define para você o caminho? O que para você diz, dentro dessa história, que você está quase fazendo uma associação livre ali, né, colocando as ideias, é a tua memória em relação aos acontecimentos ou é aquilo que você acha que vai dar mais estrutura à tua narrativa? O que para você define o acerto nessa tentativa e erro? É a comunicação. É simplesmente isso. É a comunicação. É o que eu acho que comunica melhor com as pessoas. É o que eu acho que flui melhor. Sempre que se consegue estabelecer uma comunicação tão direta, e eu não tenho problemas em dizer isso, tão profunda da maneira como eu acho que consigo estabelecer com as pessoas, eu acho que é maravilhoso, realmente maravilhoso. Porque não temos muitos exemplos de quadrinhos que tratem de questões com tanta profundidade. Temos poucos exemplos. E música? Fale sobre a música nos quadrinhos, como você trabalha, e quando ele manda umas playlists para cada evento, tem no Spotify, você pode escutar as músicas favoritas dele. Então conta esse processo da música na sua vida. A música é uma influência muito, muito grande no meu trabalho, muito, muito grande. Pelo sentido rítmico, não estou brincando, não estou fazendo nenhum trocadilho, pelo sentido rítmico das canções, pela poesia da música, né? E também pelo posicionamento de alguns artistas, né? Eu me interesso muito pela vida de alguns artistas, tanto do Brasil como do exterior e tudo, e a maneira como eles se posicionaram em determinados momentos, a forma como eles assumiram riscos e tudo. Isso é uma influência muito, muito, muito grande para mim, muito, muito grande. A música está sempre presente, né? Eu sempre trabalho ouvindo música num volume muito, 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 muito alto. Adequado. Adequado. É o único volume. Isso. Não existe volume baixo. Se eu puder escutar meus pensamentos, você está errado. Exato. Eu também concordo com você, exatamente. A música está sempre presente, né? Existem muitas citações a canções das minhas histórias, canções que existiram, canções que não existiram, canções que só existem nas histórias e tudo. E acho que muitas vezes elas traduzem também o estado de ânimo de muitos personagens em determinados momentos da narrativa. É algo muito importante para mim, muito, muito importante, realmente é. Muitas vezes eu fico pensando que música, é uma questão que eu tenho, assim, que música cada pessoa seria, se fosse uma música, que música essa pessoa seria? O que é muito diferente de perguntar qual é a sua música favorita. Ou a música que você gostaria de ser. Mas realmente uma música que te traduza como ser humano. Eu realmente perco muito tempo pensando sobre isso. A música que traduz alguém em forma de música. O que não quer dizer que traduz aquilo que essa pessoa gostaria que fosse traduzido. Porque a tradução de um ser humano implica a tradução de todos os aspectos desse ser humano. Os positivos e os negativos. E que música seria capaz de traduzir cada uma das pessoas? É algo realmente importante para mim. Para vocês não é? Muito. Qual seria a sua música? Se eu fosse uma música? Sabão, de Patapí Silva. Canta um pouquinho que eu não tô... Não tem letra. Sabão de quem?
Patápio Silva. Foi um flautista do século XIX. Flautista do século XIX? Flautista, sim. Aparentemente assassinado por inveja. Aí, ó, que